Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Para Não Largar Físio, onde tentamos misturar coisas sérias, engraçadas, boas histórias, principalmente, e uma pintada é ótimo, uma pitada da nossa loucura dentro de 1 hora de gravação. Sim, torcemos para isso, não é mesmo? Aqui o nosso propósito ele é mais trazer uma inspiração para vocês, tanto fisioterapeutas quanto estudantes de físio, para trazer sentir aquela maior paixão pela profissão em geral e pelo que a gente faz, e trazer aqui algumas vivências e experiências do nosso universo físio, né? Nosso, que estou aqui já me apropriando, sou estudante, mas já estou me apropriando do universo. Bom, eu acho que o propósito é esse mesmo, né? É bom começar assim, antes de contar quem é a gente, né? Essas duas malucas assim conversando sobre absolutamente nada a princípio, mas vocês vão ver que tem muita coisa boa por aí. Talvez contar um pouquinho, marido, por que a gente resolveu fazer o podcast, né? Para além do que é, para além do inspirar, né? O porquê Uhum. que essa ideia surgiu, o como, gente, eu não lembro. Às vezes eu tenho várias ideias assim, malucas com Mari, que depois eu fico, meu Deus do céu, de onde é que a gente tirou isso? Foi da minha cabeça maluca ou da sua? Mas Foi não se sabe de onde foi. da nossa como um todo, porque veio o podcast, ele meio que surgiu para acontecer em outro espaço, que foi Sim, o Crefito Jovem que a gente participou, o Crefito Jovem do Crefito 7 da região 7. E lá a gente estava como ela, Amanda como presidente, eu como vice-presidente, e aí a gente queria fazer esse projeto, né? A Amanda do nada apareceu com a ideia, vamos fazer um podcast para contar essas coisas, foi você. Para contar sobre a nossa profissão, para inspirar tal, meio que na pegada do que a gente está fazendo agora. Só que como a gente não conseguiu fazer dentro do Crefito Jovem, a gente, poxa, é uma boa ideia, então vamos trazer para nós duas fazermos mesmo, só nós duas, e seguir o baile sozinhas, porque era uma ideia super bacana. A nossa ideia é justamente trazer inspirações, porque no dia a dia a gente vê tanta coisa acontecendo, que às vezes a gente precisa daquele amorzinho, aquele acalento no coração, saber de algumas experiências de outros profissionais, de outros colegas, porque às vezes a gente está passando por um BO que acho que só aconteceu com a gente, e a gente fica super mal por causa disso. Ou então a gente quer ouvir um pouquinho de histórias que acalentam o nosso coração para dar aquela motivação para levantar de manhã e tentar mudar o mundo. Apesar de que é um pouco difícil, mas a gente tenta às vezes. eu acho que isso que Mari trouxe é muito importante porque a gente parte de alguns pressupostos, né? Por que essa ideia do podcast surgiu? Ela fala que a ideia é minha, mas a partir do momento que ela embarcou é dela também. A partir do momento que ela o filho é seu. Não suma, não. Nossa. O filho é nosso. A gente percebe que existe uma ausência do que é o perfil do fisioterapeuta, sabe? Sei lá, até estereótipo, assim, que é uma coisa assim horrível, gente. Loirodonto é horrível, estereótipo? Mas o odonto tem um estereótipo. Medicina é horrível? Mas medicina tem um perfil ali, sabe? Você vê uma pessoa ali toda engravatada, toda bonitinha, com vadibeco na mão, você já fala, é de direito. Mas assim, Uhum. eu percebo essa ausência de perfil de fisioterapeuta e ausência de uma identificação, né? Além da identidade profissional, da identificação da gente enquanto estudante com a profissão. E aí, relembrando, né, de como foi que eu fui me apaixonando por fisioterapia, como foi que eu fui entendendo o nosso lugar no mundo, partiu muito desse ponto. Histórias, sabe? Gente, técnica nenhuma vai te encher os olhos quanto você vê a evolução do seu paciente. Você ouvir os seus professores contando a evolução dos pacientes que tiveram, os casos críticos e complexos. Complexos, assim, não só do ponto de vista funcional, né, mas complexos do ponto de vista relacional também, sabe? Da relação dele com o paciente, da forma como ele era enquanto profissional, né? E o que é que aquele paciente, aquela história modificou a forma como ele via a fisioterapia. Então, assim, são essas coisinhas, essas histórias, na verdade, que vão trazendo esse aconchego, esse carinho, essa identificação, na verdade, pela profissão. Então, parte muito desse princípio, né, da ideia. Entendendo que a gente já apresentou aqui um pouquinho de onde surgiu a ideia da gente sentar Sim. aqui e conversar,
tomando um café, um chá, alguma outra coisa. Sim. É, eu acho importante a gente se apresentar. E aí, Maria, eu queria que você se apresentasse, mas eu Hum. queria que você deixasse essa parte de aonde você estuda, o que você estuda já está claríssimo, É, meio óbvio. mas aonde você estuda, assim, lá no finalzinho, eu queria que você se apresentasse assim com outras coisas não profissionais. Eu acho bacana as pessoas conhecerem outras coisas assim não profissionais. Então, eu sou ali aquela estudante, aquela pessoa meio bem-humorada na medida do possível. Sim, ainda em lugares novos, né? Mas vou me soltando nos ambientes que eu já estou mais familiar, digamos assim. Aquelas perguntas bem entrevista de emprego, né? Se define em algumas palavras. Eu quero Não, 3 qualidades suas, tá? E 3 defeitos. Mentira, o defeito deixa abaixo, deixa abaixo. não precisa falar, deixa a gente ficar mais Não, não. íntimos, que aí a Vamos, gente vamos se abre. conhecer melhor, vamos, É, com vamos. certeza. Tipo, sou uma pessoa bem-humorada na medida do possível. Me vejo como uma pessoa também muito religiosa em alguns aspectos, no sentido de organização, no sentido de responsabilidade com as coisas que eu faço. Sou um mini furacão, no sentido de faço milhares de coisas ao mesmo tempo, participo de vários espaços diferentes. Na minha época de auge do diretório acadêmico, era ali conhecida por muitas pessoas, parada algumas vezes para tirar dúvidas. E fotos. Oh, Na celebridade. foto ainda não, né? Infelizmente. Quem sabe no futuro, não é mesmo? E uma pessoa, na medida possível, carinhosa também com as pessoas que eu tenho ao meu redor. Dedicada nas coisas que eu faço. Almejo muitas coisas grandes aí, né? Só não a dominação do mundo, que aí acho que já é muita coisa pro meu tempo de gestão, não é mesmo? Não cabe na Não, agenda. não cabe, em 24 horas não cabe. Dentro da FIS, eu me encontro com uma pessoa amante de gestão, me encontrei assim, né, como amante da gestão. Esse ano me descobri, estou aqui no 7º semestre, só esse ano descobri o que é que eu quero fazer na minha vida, na fisioterapia, e o tema do meu TCC, não é mesmo? Mas o TCC deixa abaixo. Estudo na UNEB, sou estudante de lá desde 2018.1, não me formei ainda porque greve, não é mesmo? A pandemia também ajudou, mas sigamos firmes e fortes. Dentro da UNEB eu ocupei o máximo de espaço que eu poderia ocupar. A única coisa que eu ainda não fiz, eu já fiz de tudo. Não teve, gente. Não, Não, não. não tenho. Eu só não fiz estágio ainda, mas estou correndo atrás. Mas de resto eu fiz tudo. E é isso. Acho que vocês vão me conhecer um pouquinho mais ao longo dos episódios, tanto em alguns posicionamentos quanto o jeitinho de ser. De vez em quando eu faço umas caretinhas, mas aqui eu vou evitar para não virar figurinha, apesar de que viraliza, né? Mas em geral é meio que isso. E eu lanço a bola para você, Amanda. Se defina, 3 qualidades, 3 defeitos, lance é brabo. Então, gente, enquanto defeito, eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Entrevista de emprego real. Antes de falar um pouquinho de mim, eu acho importante salientar, assim, o quanto eu gosto, assim, profundamente de você. É bom que isso tá gravado, gente. Tá gravando. O Não quanto tem eu gosto de dinheiro. você e o quanto você foi suporte para mim em muitos momentos. A gente tem uma personalidade muito parecida, então Mari, ao se apresentar, acabou me apresentando também, né? Também me vejo como uma pessoa assim, extremamente pragmática com relação às coisas, muito responsável, muito cuidadosa, cuidadosa nos afetos e na forma de levar as coisas também. A gente não é muito perder tempo assim de ficar com conversa mole, como a gente diz aqui na Bahia, tá? Crefito 7 jovem que a gente conversou, foi onde Sim. a gente se conheceu, é na Bahia. Marília faz Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, eu faço UFBA. Então, Marília, no momento que ela foi se colocando aí, colocando algumas qualidades dela, também eu me senti representada, porque eu acho que foi isso, inclusive, que fez com que a gente se unisse e estivéssemos juntas, mesmo pós finado Crefito 7 Jovem, que talvez Uhum. reapareça aí em algum momento. Isso aqui vai ficar gravado para a Caraca. posteridade. Talvez você esteja ouvindo isso em Sim. 2030 e exista um Crefito 7 Jovem. Para você saber, nós somos as primeiras, né? Até o presente momento, as primeiras, a primeira gestão em única. Ainda Mas única, tem né? outras. É. Então, a gente é muito parecida nesse aspecto.
E aí, Mari se apresentando, eu acho legal trazer o que é de diferente da gente, né? Que ninguém é igual, mesmo que a gente seja muito Uhum. parecido. Eu sou mais política e diplomática. Eu acho que, que esse é um ponto. Eu tendo a ser mais política e diplomática, mas é muito por conta da minha personalidade mesmo, tá? Nada assim de errado com Mari. Ela não é uma pessoa que chega a meter o pé na porta, a não ser que você mereça. Mas ela não chega a meter o pé na porta. Mas eu tendo a ser mais diplomática. E aí eu acho que a gente faz uma boa dupla, porque uma equilibra isso na outra. Né? Então, ao mesmo tempo que Mari tá lá, Amanda, você não tá vendo que isso aqui tá errado? Vamos tentar aqui arrumar um outro jeito. E aí a gente sempre Sim. faz o caminho do meio, né? Que dá muito certo, que deu muito certo. E é por isso que a gente tá aqui. É... Tem um detalhe, né? Medicina. Hã? Tem uma questão, é porque a Amanda é aquela pessoa, tipo, mais, não, vamos entender, vamos fazer assim, mas o que Sou foi que mais aconteceu? compreensiva, eu Eu, sou mais é, elástica, mais eu sou tipo flexível. assim, eu entendo, mas você é adulto, faça esse negócio que quer Exato, exato. fazer. Aí eu sou um pouquinho mais chata, confesso, às vezes um pouquinho mais Acho, chata, mais eu não acho. incisiva assim em algumas coisas. Pronto, aí é que tá. Eu acho que essas qualidades nossas que divergem, né? Nesse encontro a gente acaba que se equilibra. Mas eu me vejo, os três defeitos aqui, não é só. Não. Eu me vejo muito maleável em certas situações, coisa que eu não gostaria. Então, eu acho que nessa troca a gente vai aprendendo, né, se mediando e intermediando. Mari falou das experiências dela na faculdade. Eu acho que a única coisa que eu não participei, que eu não fiz na faculdade, foi envolvimento direto com o diretório acadêmico. Mas por vez ou outra, eu estou envolvida em alguma coisa relacionada a não movimento estudantil no que se entende enquanto movimento. Não essas coisas, mas assim, as demandas estudantis, na verdade, quando eu penso que não, que eu pisco o olho assim, pronto, já estou lá envolvida, querendo ajudar de alguma forma. Mas já fiz pesquisa, já fiz extensão, já fiz evento, já fiz empresa júnior, já fiz um monte de coisa. O universo é Sim. gigante, né? E aí, entrando para a segunda pergunta, que eu vou falar um pouquinho, né, de como é que eu cheguei na fisioterapia, Uhum. que eu acho importante. E aí a gente tinha separado a pergunta, tipo assim, por que não medicina? Hum. Por que não pede? Por que não mede? Gente, essa é uma questão que fazem sempre, eu acredito que não só para fisioterapeutas, né? Mas para todo mundo. E eu acho importante a gente salientar, e eu vou trazer através do meu exemplo, né, o porquê não mede e talvez o porquê sim, né? Talvez o porquê sim. Por que você deva fazer medicina ou por que você não deva? Antes de fazer a fisioterapia, eu fiz o bacharelado interdisciplinar em saúde. É um curso que a gente tem aqui na UFBA. É um curso da grande área de saúde que te ensina uma série de coisas. Então, o bacharelado ele foi construído para ser uma forma de ingresso na universidade em um primeiro ciclo. É baseado no modelo aí europeu, enfim. Depois, se vocês quiserem saber mais, vocês pesquisam lá no Google. E aí, lá para o meio do curso, é no meio mesmo, para o meio do curso, a gente começa a ter a possibilidade de pegar matérias fora, né? Porque a ideia é que você entenda o que é a área saúde e, a partir disso, você explore as áreas da saúde e aí, por fim, decida para onde você quer ir, né? Então, eu comecei a explorar uma matéria aqui, outra matéria acolá. E uma coisa que me chamou muita atenção e era a época do Zika vírus. Não sei se você lembra, Mari. Hum, Teve uma série de crianças que nasceram com sim, microcefalia sim. por conta do Zika vírus e tal. E aí a gente fez um projeto na época que era sobre para onde é que vão essas crianças, sabe? Qual é o tratamento que essas crianças vão receber, partindo do princípio que essas crianças terão demandas neurológicas e funcionais, né? E Sim. funcionais. E aí a gente descobriu assim que a rede de apoio para essas mães e para essas crianças era baixíssima, quase que inexistente. E foi através disso que eu descobri a fisioterapia, né? E engraçado falar isso, porque fisioterapia neurofuncional nunca foi, assim, a minha área de mais amor. Apesar de valorizar muito, tá? Meu professor de neuro valorizo muito. Mas nunca foi uma área, assim, de escolha, sei lá, vou formar e essa vai ser a área que eu vou trabalhar o resto da minha vida.
Mas foi através da fisioterapia neurofuncional que eu conheci o trabalho da fisioterapia, porque até então era uma coisa assim muito longe da minha realidade. E aqui, posteriormente, a gente pode até discutir o quanto o acesso à fisioterapia é um pouco complexo, complicado do ponto de vista de que a maior parte da população não tem condições, né, financeiras de pagar a fisioterapia, mas enfim, discussão para outro momento. E aí eu conheci a fisioterapia. Aí comecei a pegar matéria de fisioterapia, mas, gente, eu acredito que 80% das pessoas que ingressam no bacharelado em interdisciplinar em saúde, na UFBA, tem como propósito final ingressar em medicina. Então, você conhece a área de saúde e aí no final você presta para medicina. E aí, por quê, né? Por que medicina? Eu acho que antes de se questionar o porquê não, é o porquê medicina, né? Qual é a representação que a Sim. gente tem do que é um profissional de saúde competente e habilidoso para lidar com o paciente e de quem é que o paciente escuta na hora, né, de decidir um plano terapêutico, decidir condutas, inclusive, de outros profissionais. É o médico. Então, para além de a gente viver num país subdesenvolvido, que a remuneração para os demais profissionais da saúde é baixíssima, tem uma questão de status social, tem uma questão, sim, de paixão pelo ofício, tem uma questão de pessoas que são, assim, verdadeiramente entregues à medicina, e eu acho isso belíssimo, acho isso lindíssimo, mas também tem todo um contexto socioeconômico envolvido, né, no porquê medicina. E aí, eu ingressei para fisioterapia, e no momento que eu coloquei os pés em fisioterapia, eu falei assim, rapaz, meu lugar é aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E esses dias eu tava com uma pessoa que estava junto com um professor meu, e essa pessoa tava falando assim o quanto achava bonito, né, a forma como eu falo da fisioterapia, a forma como meus olhos brilham falando, né, das nossas possibilidades, das nossas potencialidades. E aí eu fico pensando, poxa vida, eu acho que todas as áreas da saúde têm um potencial assim imenso, 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 imenso. Não é só a medicina, apesar da medicina ser um lugar que paga mais, né? Uhum. É, todo mundo sabe disso. Mas, assim, a gente, quanto profissional da saúde, a gente tem um potencial imenso de mudar a vida das pessoas, sabe? De orientar melhor, de trazer melhor qualidade de vida. Então, assim, pensando pensando nesse pensamento, indo nessa linha de raciocínio, pensando nesse pensamento é ótimo, mas indo nessa linha de raciocínio, eu acho que é por conta disso, sabe? Porque a gente tem outras potencialidades passíveis de serem desenvolvidas. E no final das contas, hoje, a plena altura do oitavo semestre, né? Ingressei 2018.1 como Mari também. A gente está quase formando assim coladinha, a gente vai disputar a data das formaturas, né? Tive Sim. que brigar com a UNEB para ela não fazer a formatura na mesma data que eu, enfim, porque senão vai ter um problema aí dos convidados. Mas, mas eu acho que a essa altura do campeonato eu olho assim, eu fico pensando, poxa vida, eu não me vejo em nenhum outro lugar que não fosse aqui, sabe? No final das contas, eu acho que a gente sempre, para quem acredita em destino, em Deus, enfim, nesse poder superior a todos nós. No final das contas, era para eu estar aqui e eu sou completamente apaixonada por essa profissão que eu escolhi, sim, e também me escolheu. Acho que acaba refletindo até na forma como você lida com a sua graduação, porque assim, a Amanda é uma estudante extrema, ó, mexendo a caneca. A Amanda é Da minha extrema. turma, tá, gente? Belíssimo. Uh, Canecas patrocinem. A Amanda é uma aluna muito aplicada em tudo que ela faz, acho que ela tem um compromisso muito grande. Eu ia até perguntar para ti o porquê que você se esforça tanto, né? Hum, Porque tem tantos estudantes, quer dizer, tem tantos profissionais que fazem tão menos e ganham tanto no sentido financeiro, no sentido de visibilidade, às vezes são profissionais que nem estão tão atualizados ou comprometidos assim com a profissão e com a ciência e com o cuidado com o paciente baseado em evidências científicas novas, no que há de melhor para se ofertar aos pacientes, né? Ou clientes. E aí a gente vê tantas pessoas assim conseguindo tanto com tão pouco, e aí a gente, mesmo nesse cenário, se esforça tipo, gigantemente para tentar ser o melhor possível para o nosso paciente, né? Eu ia até te perguntar o porquê de tanto esforço, sendo mas você me que perguntou já respondendo, porque eu acredito que a nossa resposta é tem. muito igual. A nossa resposta é muito igual. Eu
além de considerar, né, que a gente lida com vidas, né, palpáveis ali de, sei lá, um erro nosso. Não todas as especialidades da fisioterapia, obviamente, mas algumas lidam diretamente com esse risco mesmo de fazer alguma coisa errada e o paciente Uhum. acabar sofrendo e perdendo, inclusive, a vida por conta disso. Mas pense uma coisa que eu acho importante, Mari, é o sonho das pessoas. Olha, chega a me dar um negocinho. Eu acho tão importante, assim, o sonho é a história das pessoas. Então, tipo, mais do que lidar com a vida propriamente, o fato de você estar lidando com o sonho da pessoa, que seja o sonho de voltar a andar, que seja o sonho de pegar o filho no colo, que seja o sonho de escrever com a mão, que seja o sonho de voltar a tocar, que seja qualquer que seja o sonho, é o sonho da pessoa. E a gente, através da nossa profissão, tem a possibilidade, né? E através de todo esse conhecimento que é construído durante esses 5, 6, 7 anos de graduação. Gente, eu também sou de pública, a Deixa gente abaixo. sofre um pouquinho com isso aí. É. Mas, assim, através de todo esse conhecimento que a gente adquire durante esse tempo, né? A gente é via de realização desse sonho, sabe? A gente pode, na medida das nossas possibilidades, óbvio, sendo sempre muito sincero com o paciente, sempre muito honesto com relação àquilo que é possível e aquilo que não é possível, focando sempre nas possibilidades e nas potencialidades do paciente, ao invés de ficar sempre pensando naquilo que ele perdeu, a gente está lidando com esses sonhos. Então, assim, eu fico pensando, poxa, já pensou se chega uma pessoa com um sonho para mim, que se eu tivesse mais conhecimento eu podia realizar e eu acabo não realizando, eu acabo não ajudando, na verdade, a realizar. Eu acabo não fazendo o meu trabalho direito e aquela pessoa tem o resto da vida impactado porque ela podia estar fazendo uma coisa e não faz porque eu não fui competente o suficiente, porque eu não estudei o suficiente. Eu acho Sim. que essa é uma coisinha assim que é o tempo todo na minha cabeça. E, gente, até muito recentemente, se vocês me perguntassem qual era o maior medo da minha vida, era esse, de ser uma péssima profissional. Então, hoje em dia, eu acho que eu já me acalentei no sentido de, poxa, eu sei que eu me esforço, sabe? Eu sei que eu procuro as coisas. Mas o maior medo da minha vida era esse, ser uma péssima profissional. Aí, voltando, né? Rebobinando Uhum. um pouquinho da história, eu acho importante você contar como foi que você escolheu a fisioterapia ou por quê? Qual é a sua história pregressa com a fisioterapia? A minha é justamente isso que você comentou. Acho que vira um ganchozinho para minha história, porque eu acabo sendo uma pessoa que, se não tomar cuidado, eu acabo reproduzindo o estereótipo de que a fisioterapia é massagem. Por quê? Eu sou uma pessoa do RTM, que gosta de colocar a mão na massa, que gosta de fazer uma massoterapia, entendeu? Eu vejo o colega ali, eu tô com dor aqui, aí eu chego lá assim, deixa eu ver aqui, pá. E aí, se eu não tomar cuidado, eu acabo, né, reproduzindo um pouquinho dessa má fama, entre algumas aspas, que a gente acaba tendo, no sentido de que a fisioterapia só é massoterapia, e que todo fisioterapeuta sabe fazer massagem, que todo fisioterapeuta sabe fazer massoterapia, e não é bem assim. Do meu grupo, do meu ciclo social dentro da faculdade, só eu sei. Inclusive, isso é um pouquinho triste, né, mas vida que segue. E aí, mas enfim, voltando, né, foi um pouco disso, de gostar de fazer a massagem. Na época, quando eu era criança, jovem, ali, adolescente, eu gostava de fazer massagem nos meus pais, no meu irmão, e ver o quanto eles se sentiam bem depois das massagens, o quanto que eles se sentiam renovados. E isso trouxe em mim um gostar, um apreço pelo cuidar do outro. Sim. E o cuidar do outro naquele sentido de enquanto eu estou fazendo algo, eu estou vendo ele melhorando. E aí, por que não medicina? Porque na medicina, às vezes, você está tratando um paciente e você só vai ver a melhora dele daqui a não sei quanto tempo, ou às vezes nem vai ver, porque ele vai entrar no seu consultório, vai tomar um remédio, depois vai embora. Isso falando de forma bem genérica, na minha visão que eu tinha enquanto criança, tá, gente? Eu sei que Sim. medicina é muito mais do que isso. É uma visão É, tem um pouco mais medicina da restrita. família, era a minha visão enquanto criança naquela época e eu pensei assim. E aí eu imaginei, poxa, qual é a profissão de saúde que eu vou estar ali frente a frente com o paciente, acompanhando ele de perto, o progresso dele, e vendo ali no mesmo dia, na mesma sessão, a melhora e o bem-estar dele. Porra, fisioterapia, que eu pensei logo, tipo, ortopedia, que era a área que eu mais gostava desde o início da universidade, né? Apesar de depois ir para gestão, mas enfim. A ortopedia me chamava muito a atenção.
a orto na físio, e ver ali o paciente no mesmo dia conseguir sair com a melhora, óbvio que não são todos os casos, eu estou falando de um ponto de vista de uma criança que procurou sobre essas questões na infância, então, por favor, não entendam mal, não entendam mal as minhas falas, e não entendam que eu estou reduzindo a profissão, óbvio que tem vários milhares de casos. E aí, para também ser mais rápida, vi que aquilo dali era uma grande potencialidade para eu desempenhar até mesmo uma habilidade que eu tinha, uma habilidade manual que eu tinha. Então, acabei encontrando ali, tipo, porra, aqui eu consigo me desenvolver e consigo ter aquele feedback do paciente que vai me agradar, no sentido de me recompensar. Porque eu também não tenho aquela grande visão de me tornar a empresária, a super empreendedora, investidora em bancos imobiliários, não sei o quê. Eu não preciso ser milionária e rica. Mas se eu tiver ali uma satisfação com aquele meu trabalho simples no dia a dia, óbvio que eu não vou querer ganhar também um salário mínimo, eu quero ganhar um pouquinho a mais, né? Para também a gente bancar umas viagens internacionais, mas também não precisa ser o salário big, Uhum. 500 milhões, né? Enfim, é, e aí eu queria uma satisfação com o meu trabalho. Então acho que eu encontrei ali meio que o meio termo, né? O do porquê que eu queria me manter naquele espaço. E casa também com o que a gente traz no próprio podcast, o porquê que a gente está trazendo, a gente está fazendo e realizando esse projeto, né? Porque é muito no o gostar tanto dessa profissão, é o gostar tanto desse feedback que os nossos pacientes entregam para a gente e se sentir realizado com a profissão, que a gente tem aquele desejo que todo mundo da fisioterapia tenha o mesmo sentimento, o mesmo amor, aquela paixão por atender esses pacientes, aquela paixão por tipo, bater no peito e dizer eu sou físio, e não tipo assim, não passei em média e fui fazer fisioterapia, que às vezes acontece. Mas, tipo, aquela paixão pela fisioterapia, pelo cerne dela, nos seus maiores detalhes e maiores possibilidades que existe. E acho que o podcast ele vem um pouquinho disso, de trazer essas experiências e inspirar, porque de certa forma foi o que inspirou nós duas a escolher a fisioterapia. Então, será que uma criança aí não vai no futuro assistir o nosso podcast e ver, oh meu Deus, que legal fisioterapia, vou virar fisioterapeuta também. Vai que, não é mesmo? A internet aí é ampla, de amplo acesso, então vai que isso aconteça. Eu acho É, que, tipo, casa muito com isso, né? E sim, muito com o que a gente quer no futuro, né, Amanda? há milhões na minha conta, não, gente. É uma coisa que muito me comove, sendo bem sincera assim com vocês, é ver os fisioterapeutas tão desapaixonados pela profissão, sabe? Aí eu fico pensando assim, Uhum, o que seria meu mundo ideal? Uma união de classe, né, marxista? Não é por esse lugar. Mas assim, eu queria que a gente se identificasse com a nossa profissão, que a gente entendesse a nossa importância, sabe? A nossa importância para aquele paciente individualmente, para a sociedade como um todo. uhum, E a partir do momento que a gente entendesse quem a gente qual é o potencial da nossa profissão, que a gente se valorizasse, né? Deixasse de aceitar uma série de coisas. E aí, através disso, que a gente tivesse exatamente isso que você falou, Mari, o orgulho de ser fisioterapeuta. É, orgulho de estar estudando a fisioterapia, né? Como é o meu caso, o caso de Mari agora. E é muito que um grito de socorro de, gente, não é possível, não é possível, Senhor Jesus, que daqui a 10 anos eu vou estar no meu exercício profissional reclamando, chateada, sabe? Eu fico pensando, gente, não é isso, sabe? Não é esse lugar que eu quero para mim, não é esse lugar que eu quero para Mari, não é esse lugar que eu quero para qualquer estudante de fisioterapia que esteja aqui assistindo ou para qualquer profissional que também esteja aqui ouvindo, né? Não é esse lugar. O lugar que eu quero é que a gente entenda qual é o nosso papel, se apaixone pelo nosso papel e uhum, exerça o nosso papel da melhor forma que a gente puder. Eu estava falando, né, de qual é a minha perspectiva, assim, para o futuro, e eu falei muito da minha profissão, né? Aí eu vou te perguntar, Mari, assim, apesar de eu ter falado da minha perspectiva para a profissão, e entender que, assim como você, eu também tenho grandes planos e grandes sonhos para mim, enquanto profissional. Queria saber o que é que você pensa, assim, do seu futuro, tipo, para onde é que você vai,
Vai muito longe? Vai pro outro lado do planeta? Vai ficar por aqui mesmo? Como é que você... E aí eu penso que Brasil talvez não seja o melhor local para mim, né? Mas fico ali no para onde eu vou, não é mesmo? Um Canadá da vida, uma Austrália atrás de Amanda, não sei. Mas por enquanto, eu acho que o que eu quero é estabelecer a minha carreira aqui dentro da fisioterapia no Brasil, porque eu acho que eu quero muito contribuir com a fisioterapia aqui dentro, porque não que eu me ache, oh meu Deus, como ela é a pessoa mais foda do mundo. Não, eu nem formei ainda, né? Mas eu tenho vontade. E eu acho que quando a gente tem vontade, a gente corre atrás das coisas que faltam na gente, que é conhecimento e ferramentas para que fazer coisas mudarem. E aí, quando a gente tem essa vontade, corre atrás dessas ferramentas, a gente se torna pessoas possíveis de auxiliar melhor a profissão, mesmo que isso signifique mudar alguns colegas ao meu redor no ambiente de trabalho em que eu estiver. Porque eu tenho plena certeza que, a não ser que eu me torne política e vá lá parar no conflito, eu não vou conseguir mudar a profissão como um todo. E eu não tenho. Você, que é Ah, presidente do Confito, se prepare, viu? A base vem vamos, forte. estamos indo. Mas tipo, é o querer mudar as pessoas aqui ao redor, porque também passaram um pouco do que eu tive. Eu, obviamente, não estou há tanto tempo assim na profissão. Pode ser, vocês podem estar ouvindo e me achando super ridícula ao falar isso. Oh, meu Deus, uma mera estudante, o que ela acha que pode fazer, né, no espaço. Mas em alguns espaços em que eu ocupei, Crefito Jovem, aqui do Crefito 7, em alguns espaços também de discussão de micropolítica, de um grupo de micropolítica que tem na UNEB, que eu participei. Tiveram espaço também dentro do diretório acadêmico. Eu ouvi muitas coisas que, para mim, às vezes eram óbvias, às vezes eu já tinha escutado de outros profissionais e achava que todos os profissionais da área já tinham esse conhecimento e essa expertise, mas às vezes não tinham. E não é só porque eu sou uma mera estudante de fisioterapia que eu não tenho coisas acrescentadas, é porque eu tenho as minhas vivências, meus estudos que perpassam por outras coisas para além da fisioterapia, que podem sim ser aplicados dentro da profissão e ajudando nossos colegas, né? Não é à toa que, por exemplo, não querendo me gabar, mas, por exemplo, uma professora já chamou eu e a Amanda para dar aula de ética e aula de gestão na disciplina dela. E foi a partir de ter nos conhecido no Crefito Jovem, ver nossa postura e o conteúdo que a gente tinha, que ela falou, poxa, elas têm coisas a acrescentar e falar de par para par talvez auxilie, né? E lá fomos nós, eu e a Amanda, zero experiência de dar aulas, né? Dar aula de gestão e de ética em duas disciplinas foram momentos diferentes, né? Uma aula de gestão e uma aula de ética em que a gente falou as nossas experiências, que às vezes acrescentou bastante na vivência daqueles estudantes e até da própria professora. E eu acho que foi muito humilde, muito bacana da parte dela também entender que, apesar de ser professora, apesar de estar na profissão por milhares não, né? Por um Que bom é tempo, isso, Mar? Olha, abafa, por mentira, um bom mentira. tempo, e consolidada na profissão, ela também tinha coisas a aprender. E eu acho que todo mundo sempre vai ter coisas a aprender. Enfim, é meio nessa pegada. E aí, quando eu me estabelecer aqui dentro da fisioterapia e tiver ajudado, porque o meu desejo é ajudar, não só o meu bolso, mas também a comunidade de fisioterapia, né, no Brasil, eu penso aí em talvez ir para um Canadá da vida, um negócio assim, sabe? Para conhecer a neve. Se gostar, fico por lá. Se não gostar, eu volto. E assim a gente segue. Amanda tá nessa vibe também, né? Amanda vai. É Tá, por aí, é por aí. Eu acho engraçado quando a gente fala do nosso futuro, né? O quanto a gente está intrincada até o pescoço com o futuro da fisioterapia. Porque, sim. assim, se a gente for avaliar, Mari, o futuro da fisioterapia somos nós. Somos nós que somos estudantes e que estamos formando. E muitas vezes não passa na nossa cabeça o tamanho da responsabilidade, né? Aí, uma coisa bacana que você trouxe dessa professora, que apesar dela ser professora há muito tempo, de levar essas disciplinas, ela reconhece que às vezes falar de par para par, né, como a gente almeja estar falando aqui para vocês, Sim. toca em um lugar diferente. E aí, pensando sobre isso,
eu também penso assim, no quanto é importante a gente ter consciência de como as nossas ações pessoais, né? Porque muita gente fala, ah, tem como desvincular? A gente não tem, esqueçam isso. Assim como não tem como desvincular, né, mente, Uhum, corpo, emoções do que é a nossa reação fisiológica, não tem como dissociar o que é pessoal e profissional. A gente espera, obviamente, que você, tanto é que foi assim que a gente começou, né? A gente não começou se sim. apresentando, apesar de vocês saberem. A gente não começou se apresentando enquanto profissionais da fisioterapia. A fisioterapia é um aspecto da nossa vida que é composta de diversos outros aspectos. Mas o futuro dessa profissão está nas minhas mãos, nas mãos de Marília, nas mãos de vocês que estão nos assistindo, nas mãos dos nossos colegas. E entendendo o potencial disso, o perigo disso, por vezes, e o tamanho da nossa responsabilidade que a gente traz essas propostas, né? Que a gente se entende enquanto responsável de chamar os colegas mais para perto e falar assim, gente, vamos refletir sobre isso aqui, vamos conversar sobre isso aqui, vamos direcionar sobre isso aqui. Uhum. Porque o que a gente espera é que todo mundo enxergue a fisioterapia da forma que a gente enxerga, e, gente, não é uma forma romantizada, tá? Eu já ouvi muito isso. Eu não sei se você já ouviu Sim, isso, Mari. Ah, Amanda, você romantiza. Nossa, eu escuto isso muito, gente. Ah, Amanda, mas na prática, você tá falando isso porque você é sim. estudante. Na prática, gente, a prática é o que a gente faz dela, sabe? A nossa prática é o que a gente faz dela. Se a nossa prática tá ruim, tem um contexto, obviamente, que existe um Uhum. contexto, mas assim, o que de melhor você pode fazer naquele contexto para entregar o seu máximo e fazer com que aquela prática não seja tão ruim? A nossa prática é o reflexo de quem a gente é, de como a gente lida com as coisas. Então, assim, eu defino muito isso. Por mais que a gente não tenha as melhores condições, né, para fazer aquilo da melhor forma que a gente almeja fazer, que às vezes, de fato, é utópica, às vezes, de fato, é romantizada, Uhum. mas esse não é o ponto aqui, a gente é muito realista, mas a gente queria que, enfim, trazer esse otimismo, na verdade, com relação à profissão. Não é um otimismo bobo, não é um otimismo de quem não Não, vivencia ou quem não não é vive um conto a de prática, fadas, não é não aquela é um... coisa, oh meu Deus, sua fisioterapia é linda, zero defeitos. Não, tem vezes que você vai fazer um plantão de 24 horas, de 48 horas, você vai chegar exausto, você vai receber, o paciente vai olhar para sua cara, eu não quero fazer isso. fazer. Nossa, já aconteceu comigo. Você fica 4 horas fazendo plano terapêutico, depois mais 4 horas revisando, e o cara chega, o cara, a mulher, a pessoa ou a criança chega para você no dia seguinte e diz, não quero fazer, Não acho necessário, não é importante. E você não fica, acredito, não vou fazer. E você lute. E é isso, mas eles continuam não, amando não é a essa a terapia. visão. Não é essa a visão que a gente tem. E assim, Mari, isso é uma coisa muito importante, sabe? É um trabalho que é muito nosso. Eu costumo falar isso sempre. A partir do momento que você ingressa numa profissão, além de ter a obrigação, tá, gente? Ninguém te empurrou lá na universidade e falou se matricule Uhum, aí ou vai acontecer um caos na sua vida. Não é isso. Eu sei que a gente é direcionado, né, para ser útil à sociedade, para ser mão de obra. Eu entendo tudo isso, tá? Não tô falando sobre esse contexto, mas eu tô falando que, assim, você assumiu essa responsabilidade. A partir do momento que você foi lá, não foi seu pai, a não ser que tenha sido por procuração, mas não foi seu pai que assinou lá sua matrícula na universidade que estudou, foi você que assumiu essa responsabilidade, foi você que assumiu esse compromisso. Então, assim, leve isso para dentro do seu coração e escute o que a gente vai falar, né, daqui para frente, para te animar, obviamente, mas assim, apesar do nosso objetivo ser encantar as pessoas, trazer de volta esse brilho no olho, levar, na medida das nossas possibilidades, uma identidade, uma identificação com a profissão, é tua responsabilidade, sabe? Foi a profissão que você escolheu. É tua responsabilidade dar o teu melhor. Ah, eu vou fazer só esse pouquinho. E isso não é sobre a profissão, tá, gente? Pessoas não fisioterapeutas que estão ouvindo. Isso não é fisioterapia. Isso é aquela pessoa, aquele caráter, aquela forma de ver a vida. A fisioterapia não é isso. E é isso, é o que a fisioterapia é, o que a fisioterapia faz, que a gente quer mostrar aqui para vocês. sim, e não vai ser só da nossa boca. Obviamente que Sim, somos estudantes, então a gente não tem tanta coisa assim para falar. Por isso que o podcast ele vai funcionar muito no tipo pegar tanto quanto um profissional, né, formado já sim. há anos na fisioterapia. Por isso que a gente quer trazer o máximo de convidados possíveis para a gente ouvir também do profissional que está há anos se o que a gente está pensando enquanto estudante realmente é verdade, se é conto de fadas ou se é algo pior, se é algo melhor.
e trazer essas vivências que justamente a gente não tem, que é para Sim, trazer também um outro lugar de fato, dando os nossos pitacos aqui e ali, e também já fica como um recado que também, tipo, comentários, hora do merchan, comentários no Instagram, no WhatsApp, ou no WhatsApp, que meu Deus, no YouTube, tipo, no WhatsApp não, trazer informação e vivências, cada um trazer, discutir um pouco sobre os acontecimentos, não nunca numa postura de julgar o outro e julgar o que ele fez, mas trazer uma reflexão sobre os fatos que a gente trouxer aqui, tanto os nossos convidados quanto nós mesmas, trazer uma reflexão para si, incorporar a mensagem, analisar se aquela mensagem faz sentido para a nossa vida, se aquilo acrescenta em algo ou não na nossa vida, seja reforçando um pensamento que a gente tenha negativo ou positivo. Inclusive, se você não gosta da gente, tá vindo aqui para conhecer, ver as nossas carinhas, as nossos colegas que não vão muito com a gente, né? Porque assim, todo mundo tem pessoas que amam e odeiam, né? Então, se você já é o primeiro hater, não é mesmo? Fica aqui, nos vamos com calma, escuta. vamos com calma, É, vamos com calma. Uma coisa que é muito legal, eu acho que é muito importante falar, né? A gente já falou desde o princípio qual é a motivação, e a sim, gente vem falando, assim, durante essa conversa. A motivação de fazer isso aqui que a gente está fazendo. Mas é muito legal a gente perceber que a gente não faz, assim... E isso me acalenta muito o coração e, inclusive, me faz pensar de que eu estou um tanto quanto blindada para certas coisas que futuramente venham a acontecer, né? É, a gente não tá fazendo isso em troca de fama, em troca. Eu acho que as coisas elas acontecem, né? Acontece a partir do momento que você se expõe, você tá ali exposto. Sei lá, a gente pode viralizar, como a gente pode ficar aqui com os nossos fiéis uhum, ouvintes, meus pais, sim, o marido de Mari, alguns amigos entre a gente. Não vai exato. deixar de ser bacana por conta Sim, disso, com tá? certeza. Vai continuar sendo bacana. Mas a gente não tá fazendo isso aqui para se expor à toa, é porque a gente realmente acredita no que a gente faz, é porque a gente realmente quer que as pessoas acreditem, né, nessa profissão, porque a gente quer, assim, enfim, pessoas tão Sim. encantadas quanto nós. E a gente quer também um espaço para conversar justamente sobre a fisioterapia, que é uma coisa que às vezes a gente não acha no a fisioterapia no sentido nu e cru e sem romantizações, sem falar sobre casos específicos como se a gente estivesse estudando, mas uma Sim, conversa de bar, digamos assim, falando sobre as vivências da fisioterapia, até mesmo para quem ainda está perdido, como eu estava até esse ano, de qual área seguir, talvez o relato de algum profissional de alguma área que a gente traga aqui te auxilie a entender melhor aonde você quer trabalhar. Ou até profissionais que já estão na área, mas estão insatisfeitos com a fisioterapia, e às vezes essa insatisfação não é pela profissão, mas pela área que você está. Então, tipo, também aqui sim, não é um podcast só para estudante, é um podcast para fisioterapia como um todo, apesar da gente às vezes trazer umas falas mais direcionadas para, digamos assim, o público que compartilha das nossas vivências, né, os estudantes em si, mas é muito para todo mundo conhecer mais, ver mais, discutir mais, conversar mais, tanto em comentários de vídeos ou nos convidados que a gente trouxe, porque é justamente a gente está fazendo mais por um compartilhar ciência, a ciência vivida no dia a dia da fisioterapia, do que fama, porque se fosse por fama a gente estava fazendo vídeo no TikTok, né? ó, polêmica, polêmica, polêmica. Outro dia a gente trata disso. Não minimizando, né? Mas Só para parênteses. finalizar, eu tinha separado duas perguntas aqui. Eu acho que uma a gente meio que respondeu, né? De certo modo, Uhum. mas eu vou fazer assim mesmo. É, eu vou falar, tá, do meu ponto de vista e eu vou perguntar para você. Para mim, esse podcast é importante justamente pelo nosso objetivo, né? Pelo que nos faz estar aqui, né? Que é sermos excelentes profissionais, que é mostrar para as pessoas o nosso potencial, aquilo que de bonito e de bacana a gente pode fazer. É, eu não sei, eu acho que daqui a algum tempo a gente vai olhar para isso com um olhar assim saudoso de, olha só, eu era estudante, eu tentei, na medida das minhas possibilidades, fazer com que as pessoas
se encantassem pela minha profissão, quando eu tinha energia, disposição. Tempo a gente não tem, gente. O universitário, Não, tempo é uma coisa que não existe. Mas nos sobra, né? Essa paixão pelo mundo, essa paixão por revolução, essa paixão por transformar as coisas. Eu acho que isso o universitário costuma ter de sobra. Às vezes tá tão cabisbaixo, tá tão. Se você vê um universitário na às rua, dá um vezes. abraço, dá um bombonzinho, pergunta se não quer tirar uma Uma soneca. nota de 20. Às, às vezes a gente precisa. Mas aí, entendendo essa minha perspectiva, eu queria saber de você, Mari, assim, por que esse podcast é importante para você, né? E o que é que você acha que será dele e de nós daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a um ano e meio? Cara, acho que o podcast ele é importante para mim, primeiro por me tirar de uma zona de conforto, porque foi uma coisa que eu e a Amanda a gente conversou quando a gente deu a primeira aula de gestão numa disciplina da professora, porque a gente falou, era pra gente falar em 2 horas, eu acho. A gente levou 2 horas e meia e, tipo, teve que voltar depois em outro dia pra falar tudo que queria falar. E a gente percebeu, porra, a gente tem muita coisa pra falar e a gente não tem espaço pra falar. E aí eu acho que ele vem numa importância de, primeiro, me tirar de uma zona de conforto e eu acho que a gente tá em uma era em que é tranquilo se expor na internet no sentido de a gente consegue fazer isso com certa facilidade. Sim, É de boa fazer um canal no YouTube, é de boa se falar das coisas. E eu acho que isso faz com que a gente se exponha de tal maneira que a gente vai receber feedbacks que podem ser muito construtivos. Óbvio que sempre tem aqueles feedbacks bem rasos, mas eu acho que esses feedbacks construtivos que podem vir a acontecer até os próprios negativos, que a gente pode pegar esses feedbacks positivos e negativos que são rasos e dali tirar uma reflexão. Eu acho que vão me fazer crescer muito enquanto pessoa e enquanto profissional, porque eu tenho os meus defeitos e talvez através disso eu consiga até entender melhor quais são os meus defeitos e onde eu preciso melhorar. sim, E reforça um pouco com o meu propósito, que é justamente trazer uma visibilidade maior para a fisioterapia e contribuir com a evolução da profissão como um todo. Eu acho que nossa paixão pela fisioterapia faz com que esse espaço aqui se torne tão importante quanto a gente acredite ser, porque é sim, justamente o espaço em que a gente vai falar da fisioterapia, e só o fato de falar sobre algo já traz uma visibilidade maior para ela. Então, tipo, acho que tem essa importância para mim. E aí, no futuro, também, se a gente puder ter o espaço, né? Acho que no futuro não, né? Logo quando a gente chamar novos convidados, a gente vai estar em contato com profissionais da área e, enquanto estudante, para mim é super bacana ter experiências, né, de forma indireta com esses profissionais. Eu acho que vai um pouco disso para você também, né, Amanda? sim, com certeza. Aí você estava falando que se reencontrou. Mari, quando eu a conheci, era a pessoa da ortopedia. Sim, era o ícone, foi monitora de anatomia, então assim, por anos e anos e anos. Sim. Apresentou projeto. É uma coisa assim incrível. Aí você olhava e você falava, é de ortotrauma, sem tirar nem pôr. E eu acho que as experiências que ela foi tendo, né, com base na vivência e nos espaços que ela ocupou, foi puxando ela e falando assim, não é bem assim, não. Mas sabe o que foi? Tenta. É porque todo o espaço que eu ocupava, eu acabava numa posição de liderança ou de administrativa. Então, eu sempre acabava mexendo com planilhas e tarefas e mais planilhas. E Sim, então, tipo, essa questão de organizar e você conseguir através de pequenas coisas no sentido de um projeto mais bem planejado, mais bem resolvido, mais bem detalhado, conseguir fazer com que as pessoas trabalhem de forma melhor, mais tranquila. Acho que isso também me traz uma satisfação, no sentido de, poxa, eles estão conseguindo fazer esse projeto andar sem tanto sim, esforço, sem tanto sofrimento, está sendo prazeroso e o projeto está andando. E sim, a gente não tem uma cultura e passa passa também pela nossa educação, principalmente nas escolas públicas, e que a gente não tem essa visão de precisamos gerir as nossas vidas, precisamos sim, gerir os nossos projetos. E muita coisa dá errado, não vai para frente porque a gente não tem essa noção de gestão. Aí é eu e minhas planilhas tentar resolver os problemas dos espaços em que eu estava, não é mesmo? E aí encontrei. ficou aí, né? Resolveu ficar Foi. aí. Não, não vou entregar
tá? Qual é a minha área. A Mari já entregou a dela. Se você quiser saber, se tiver alguém que me conhece, já sabe, né? Mas se você quiser saber, Sim, fica aqui, acompanha os próximos. próximos Em algum momento episódios. eu conto, em algum momento eu conto. Mas fisioterapia, né, tem uma série de áreas aí reconhecidas pelo COFIT, 15, até onde eu me lembro. É, E eu queria saber de você, Mari, 3 áreas que Hum, você não trabalharia. Você fala assim, eu não me vejo fazendo isso, pede. nem ferrando. Mas calma, não é falar 3 áreas que você não trabalharia é uma coisa muito fácil. Eu quero que você pense aí, reflita. Nessas áreas, o que você admira? Pede, eu admiro as pessoas que têm paciência para lidar com as crianças, porque é um Sim, trabalho desgraçado. minha Você ter filha, cuidado. Alpi. Alpi. Não, assim, é porque você chega na pediatria, você lida com um ser humano que tem os seus quereres. E se ele não quiser brincar da brincadeira que você quer brincar, você vai ter que se virar nos 30. E esse freestyle, eu não tenho. Eu não Sim. tenho essa dominância assim de lidar com a criança nesse sentido. A pessoa começa a chorar, eu vou começar a citar e chorar também. Ai, você não quer fazer nada, então você só quer que eu faça. Vai ser isso. Entendeu? Eu não tenho estrutura para lidar com crianças. Mas, Ok, pede tipo, foi uma, falta duas. é, pede de novo. Não, pede de novo, não. Eu acho que talvez. Deixa eu pensar. Eu acho que. Enquanto o Mari pensa, eu vou aqui É, contar uma minha. Vamos fazer um vá. jogal aqui, eu vou contar uma minha. Eu não trabalharia de forma alguma em UTI. Ser fisioterapeuta intensivista é uma coisa assim que eu acho lindíssimo. Eu acho muito bacana a entrega, a dedicação, o raciocínio rápido ali, sabe? A ação rápida diante das demandas que são demandas complexas. Mas, gente, ficar 12 horas correndo o risco de dobrar sem ver a luz do sol, sabe? Sem, assim, não, de forma alguma. É uma coisa que, volto a falar, não é que, sei lá, recém-formada, né? Às vezes acontece. Às vezes acontece na vida de muita gente, gente. Apareceu Recém-formado um não emprego, a escolhe. gente pega. Recém-formado nem sempre tem a possibilidade de escolher. Sejamos sensatas, sinceros, como a gente falou que ia ser aqui, né? Desde o princípio, não vamos romantizar nada. Mas não é uma coisa que eu me veria fazendo por 5 anos, por 10 anos. É UTI. Agora vá, jogue um aí. É porque, assim, em geral, eu não tenho tanto problema com as áreas da fisioterapia em geral, no sentido de me ver trabalhando Sim. na área. Mas eu acho que talvez esportiva eu não trabalharia. Eu acho muito por uma questão da ideia, às vezes, de forçar a pessoa muito mais além, porque ela precisa, sabe, encaixar ali dentro do espaço dela. Tipo, sofreu uma lesão e você tem que fazer uma fisioterapia recorde para ele conseguir estar apto o mais rápido possível para voltar pro esporte. Eu entendo, compreendo, mas eu acho que eu não conseguiria fazer isso, sabe? Não vejo um problema Uhum. no sentido, mas acho que eu, em específico, não conseguiria, porque às vezes a gente vê o paciente o cliente, né, que fez aquela fisioterapia super rápida, teve resultado, mas logo depois sofre uma lesão novamente. E aí eu acho que eu ficaria muito com um sentimento de incompetência comigo. Eu veria isso não como, ele sofreu um novo acidente, vamos lá ajudá-lo novamente. Eu me sentiria tipo, meu Deus, eu não fiz uma fisioterapia boa o suficiente para que ele não se lesionasse novamente. Sendo que, obviamente, nem sempre é culpa do fisioterapeuta essas novas lesões, mas eu especificamente ia ver isso desta forma. Não estou dizendo que é, mas eu, no meu subconsciente louco, iria ver dessa forma. Então, acho que por causa disso, eu não trabalharia. Engraçado você falar isso, porque desportiva também é uma área que eu não me vejo trabalhando. E o que você elenca como que é uma coisa assim que te machucaria, né? Que machucaria você, é a coisa que eu mais admiro da desportiva. E é uma coisa que assim, que eu me vejo tentando aprender com a desportiva. Como é que você pode entregar o melhor resultado com menos tempo possível? A gente sabe que esses processos, principalmente relacionados à desportiva, né? Desportiva, no sentido de ortotrauma, a reabilitação é dolorosa, o paciente, em muitos momentos, sofre nesse processo de reabilitação. Uhum.
Mas, assim, os resultados que a Desportiva entrega, no tempo que a Desportiva entrega, eu acho que todos os fisioterapeutas deviam olhar, assim, com esse olhar de, deixa eu ver o que esse cara tá fazendo, sabe? Deixa eu ver como é que esse cara conduz Qual é o esse pulo do gato? tratamento. Qual é o segredo? Conte pra gente aqui, vocês, qual é o segredo de vocês? Mas, então, eu tô falando aqui, mas eu acho que eu sei o segredo. Eles tratam voltado à função. O que da Sim, esportiva mais bastante. faz é a função. Se é um jogador de futebol, eles vão lá, o cara vai estar lá chutando a bola 1 hora o tempo inteiro, focado naquilo que é de função dele. Então, eu acho isso, assim, sensacional. Mas com desportiva eu não trabalharia, quase que pelo mesmo motivo da UTI, mas eu acho que o fisioterapeuta que trabalha com desportiva, se não for um fisioterapeuta clínico que atenda atleta amador, ou atenda o atleta ali da sua região, ele fica muito predisposto, né, a seguir rotinas que não são as suas. Então, você está seguindo a rotina do atleta, você está seguindo a rotina da equipe que você acompanha. E é uma rotina, não deixa de ser uma rotina, mas não é uma rotina que me agrada, que agrada a Amanda. Então, eu acho que por isso eu não trabalharia em desportiva. Tipo, é justamente uma das coisas mais louváveis, justamente essa rapidez, até porque no Brasil você estar doente significa você não ter trabalho ou não ganhar dinheiro. Então, quanto mais rápido você for se resolver, né, sua questão de saúde, melhor vai ser para você, porque você vai poder voltar ao trabalho. Isso falando em geral, não no esportivo especificamente, mas às vezes você se acidenta e aí você vai ter que fazer a fisioterapia porque, sei lá, quebrou a perna, a coxa. Aí você vai ter que fazer uma fisioterapia, só que o tempo que você não trabalha, o seu chefe desconta do seu salário. E aí, quanto mais tempo você leva para ter essa recuperação, menos dinheiro você tem, e às vezes aquele dinheiro é extremamente importante para Sim, colocar comida dentro de casa. Então acaba realmente sendo um louvor, né, dentro sim. daquela área, né? Mas para mim especificamente eu ia me sentir culpada. Eu ia tomar pra cima, meu Deus, eu não fiz a melhor fisioterapia, eu fiz alguma coisa de errado, meu Deus. Quer dizer, a melhor fisioterapia não. Não fiz o melhor tratamento fisioterapêutico. Sim. A melhor fisioterapia, né, não tem como ser, porque fisioterapia Tá é uma faltando profissão. uma assim, para finalizar. Eu acho que eu não trabalhei em Florença, que a gente consegue trabalhar também nessa área. Sim, Só sim, que eu acho que eu não trabalhei porque eu não quero trabalhar com casos de pessoas que já morreram, né? Eu quero trabalhar com as pessoas que ainda estão vivas. Então, eu acho que, né, não vai muito no condiz alinhamento. muito, né? Não condiz muito com a área. Eu acho que nisso especificamente eu não trabalharia. É muito bacana, muito legal você brincar, entre muitas aspas, de CSI ali, aquela coisa. Obviamente que não deve ser tão romantizado como mostram as mídias. Definitivamente não é. Mas eu acho que seria um trabalho que, para mim, não seria tão prazeroso, tão recompensador. Acho que seria essa a palavra. Mas admiro muito de certa forma, né, a frieza com a qual eles trabalham e também até o fato da fisioterapia ter chegado dentro dessa área de atuação, porque você não pensa que o fisioterapeuta pode trabalhar com isso, mas ele pode, e ele já está aí, consolidado dentro da área, né? Não tão famoso, mas consolidado. É, é isso aí. E Bom, você, o seu terceiro? eu querendo fugir aqui para É, não não responder fuja dermato. não. Fugindo para não responder dermato. Olha só, eu tava muito. Se esse fosse um questionamento há 7 meses atrás, eu ia falar PED. Não pelos motivos que Marília trouxe, que foi essa questão da criança propriamente, mas eu ia falar PED porque a angústia dos pais iria me angustiar Hum, profundamente. Então, o é. sofrimento dos pais, você tá vendo o seu filho. Assim, sejamos honestos. O fisioterapeuta, quando atende em pediatria, não são todos os casos, obviamente, não estou generalizando, mas ou assim, majoritariamente são crianças com demandas neurológicas ou crianças que têm demandas respiratórias. Então, assim, você pega uma criança que precisa fazer VNI, ventilação não invasiva, uma criança que precisa fazer VNI, uma criança que tem uma conjunção ali, né? Tem uma série de comorbidades relacionadas à neurológica, relacionadas à musculoesquelética, relacionadas à respiratória. Então, assim, ver os pais nessa angústia, e eu já tive a possibilidade de ver isso,
me entristece. Eu acho que é essa questão. E aí, refletindo sobre isso, eu ficava pensando, poxa, como é que eu vou tão sensibilizada para essa área, sabe? Eu vou ver os pais sofrendo e eu vou sofrer junto. Eu vou ver a criança passando por uma série de coisas e eu demandando daquela criança coisas que, assim, que causam, né, uma desestabilização, vamos dizer assim, da criança. Sim. E aí eu ficava pensando, eu vou ser uma péssima profissional nesse lugar, porque ao invés de eu estar tratando, eu vou estar sofrendo junto, sabe? Até que eu tive uma experiência assim, sensacional com fisioterapia aplicada à pediatria na UFBA, que me abriu os olhos no sentido de, poxa, talvez seja uma área que eu atuaria. Mas aí eu falo muito de dermato, porque dermato ela acaba sendo muito vinculada à estética. E apesar de admirar uma série de coisas de estética, porque sejamos sinceros, né? A gente busca o que é belo, a gente busca estar na nossa melhor versão. Mas assim, gente, estética é uma terra assim que todo mundo tá ali, todo mundo tá fazendo parte ali daquele lugar. E eu não me veria trabalhando com isso especificamente, né? Com essa questão da beleza, com essa, sabe? Com essa questão da estética, tá? Isso eu tô falando dermato vinculado à estética. Mas na dermato, eu admiro o potencial que a gente tem de tratar dor, inflamação, sabe? O trabalho que Sim. dermato funcional faz com queimados, eu acho assim incrível, incrível mesmo. Então, dermato é uma área que me encanta sob esses aspectos, tá? Mas que eu não trabalharia por conta desse outro lado, né? De tipo assim, a maioria dos fisioterapeutas que entram acaba trabalhando nos dois lados, né? Na estética, mas sejamos sinceros, sensatos, estética é um mercado que dá lucro, tá? Vamos ser sinceros aqui. O mercado da beleza no Brasil dá muito lucro. E aí a gente acaba tendo que trabalhar sobre esses dois. Se eu trabalhasse só com isso, eu até consideraria. Mas ter que estar ali equilibrando os dois não é uma coisa que eu gostaria de fazer, assim, 5, 10 anos Uhum. da minha vida. Para retomar, né, você tinha falado três que a gente trabalharia, né? Com certeza. Com toda certeza. Talvez Sim, perdida. Já perceberam que ela é bem melhor apresentadora do que eu, né? Você é a co-host. Mas eu acho que com certeza gestão, que é o que eu sim, quero, que eu amo. Ortopedia, muito por essa questão mais manual que eu gosto muito. Apesar de na ortopedia eu ter até um professor que ele não gosta de colocar a mão no paciente no sentido de fazer técnicas manipulativas, sim. imobilizações, porque às vezes eu tenho dor crônica na minha lombar. Então, às vezes a gente só quer que a pessoa chegue e faça uma massagem e a gente fica parado porque a gente sente dor o dia inteiro. Aí a gente não quer fazer exercício, só que a melhor coisa pra gente fazer é exercício. E aí o Exercício. professor chega, não, bota pra fazer exercício. Aí a gente fica, paciente fica triste, porque a gente não quer fazer exercício. Mas É só o fisioterapeuta, passivo ali, é, né? Bonitinha. enquanto Aham. fisioterapeuta a gente sabe que é o melhor pro paciente, né? Mas enfim, ortopedia, com certeza, e saúde coletiva. Me coloca no SUS aí, em qualquer lugar que eu amaria. Eu quero SUS. Se eu não achar gestão, gestão de ortopedia no SUS, para mim seria o santo graal do meu trabalho, entendeu? Com certeza. Ai, ai, quem sabe um dia, né? Daqui um dia ela Quem tá aí, sabe? né? SUS, Coordenando estou aqui. um ambulatório em algum hospital público, quem Lá sabe? estarei eu. Ô, Ambulatório de glória. reabilitação, quem sabe, quem sabe? Amém. Agora eu entendi a sua pergunta. Eu tinha questionado três áreas que a gente não trabalharia, porque eu não queria contar aqui as minhas. Não vou contar, não. Eu vou contar áreas Ah, que eu trabalharia, e não você... necessariamente aqui, assim, é a minha paixão. Vamos, Pronto. como eu falei, pede, por conta, né, desses motivos que eu falei anteriormente. Ortotrauma, eu acho. Tive experiências recentes que me fizeram enxergar o ortotrauma de uma forma diferente, sabe? E trabalharia com neuro, olha só. Trabalharia com Só neuro. menina. Trabalharia com neuro, porque com neuro eu aprendi, assim, a potencialidade do tempo. A gente estava falando de esportiva, que é uma coisa, assim, rápida, que você vai ali em busca do resultado mais rápido. Neuro são aqueles pequenos resultados que são enormes, que são, sabe? Magnânimos para aquele paciente. Mexer um pouquinho já é uma coisa, assim, para ser comemorada mesmo. E neuro me ensinou muito com relação a isso, sabe? Ao tempo, tipo assim, a contribuir da melhor forma, a fazer o melhor, mas também a esperar o tempo das coisas adiantarem, né? As coisas Sim. acontecerem.
Mas vamos ficar por aqui, né? Porque, meu Deus, fala mais Até ser tagarelas. Tagarelas. E a pergunta final que eu espero que façamos. Muito obrigada, Mari. Teve um corte aí, vocês não sabem, mas teve. É, que eu espero que façamos é: o que você diria, Mari, para um estudante ou profissional que está desencantado pela profissão e pensando em desistir? bem rapidinho, porque senão, se deixar, a gente fica 3 horas e uma característica nossa é, a gente fala pra cacete quando tá junto. E separado também. Primeiro, se você tá desencantado, existem duas possibilidades. Ou que essa profissão não é pra você, e realmente você queria fazer outra coisa. Eu tenho minha filha de física, inclusive, que eu adoto nos calouros. Ela estava em fisioterapia, percebeu que não era para ela e foi para outra profissão. E tá tudo ótimo, tá tudo bem. Você não precisa, só porque entrou no curso de fisioterapia, seguir para sempre na fisioterapia. Então, primeiro pense e entenda o porquê que você está desencantado com a profissão, que é porque você, na verdade, queria outra profissão, que às vezes não é nem da área de saúde, Sim, ou se é por uma questão de que você se deparou com um cenário que não te agradava, sei lá, profissionais que estavam agindo de forma antiética e você olhou para aquilo e falou: Meu Deus, só tem pessoas assim na profissão, não sei o quê, não quero participar disso. Repense, porque às vezes aquele cenário tão catastrófico ou negativo que você viu não representa o todo. E eu acho sim, que você ver mais sobre a fisioterapia em outros espaços, em outros momentos, é extremamente importante para você entender o que de fato é a fisioterapia. Ver tanto os seus lados bons quanto os lados negativos, né? Porque não existe, não vamos romantizar. Existem os pontos problemáticos e os pontos positivos. E aí cabe você buscar sempre ver ambos os lados e ponderar se aquilo é realmente a sua profissão ou não. Porque às vezes, eu tô encantado com a fisioterapia, não, mas olha o quanto a fisioterapia é massa, mas, tipo, tem esse lado. E a nossa profissão realmente é muito linda. Se você olhar e analisar ela com carinho, você percebe o quão maravilhoso é ser fisioterapeuta, e trabalhar com isso. Mas, se não for a sua praia, tudo bem buscar outra. Mas se sim. está desencantado, entenda o porquê desse desencanto. 1 minuto, Amanda. Bom, o que aqui eu diria para uma pessoa que está desencantada? Se você escolheu e casou, tá, com essa profissão, foi lá, se formou, pegou o canudinho, sempre muito consciente de que esse era o lugar que você quer estar, e você desencantou porque por conta de valorização, por conta de uma série de outras questões, o que eu diria é: fique com a gente espera encantar vocês nos próximos episódios, tá? Boa! Gostei. Fique com a gente, você vai se encantar pela fisioterapia mais uma Vai, vez. vai. Bom, Curta, tchau, tchau, compartilhe, tchau, Mari. comente. Um Sim, beijo, mande para sua verdade. família, para seus amigos, para seus animais, pets, mande para todo mundo. E fica aqui com a gente, porque vai vir com muita coisa boa. A gente espera, a gente deseja, e é isso. Obrigada pela atenção, de nada, e E volte até a sempre. próxima.